Oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José Operário, Pai do Filho e do Espírito Santo. Então hoje a gente vai começar a ver as cartas de São Paulo, tentar passar por elas um pouquinho. A gente falou de maneira geral sobre São Paulo na semana passada, né? E hoje a gente vai tentar pegar algumas das ideias das cartas de São Paulo, das ideias principais, e hoje vamos ver se a gente consegue passar pela carta aos Romanos. Então, vamos sempre seguir um esquema parecido, né? A carta aos Romanos, quem que é o autor dela? Muito provavelmente o próprio São Paulo mesmo, tá? Então, talvez não tenha sido ele que escreveu com a sua própria mão. Isso a gente tem uma pista lá no finalzinho da carta, quando a gente olhar ali no capítulo 16 da nossa carta, bem no finalzinho, no último capítulo, lá onde ele vai colocar mais ou menos a assinatura, tá? E aí, capítulo 16 da carta aos Romanos. Deixa eu achar aqui. Deixa eu anotar daqui, né? Aqui, capítulo 16, versículo 21. Então, no final da carta, no último capítulo, ele faz várias saudações, né? Ele fala, olha, saúda-vos esse, saúda-vos aquele, mande lembranças para este, né? Então, e aqui no finalzinho das saudações, ele coloca aqui, saúda-vos Timóteo, meu colaborador, e também Lúcio, Jasão, Sosíparo, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, saúdo-vos no Senhor. Então, interessante, né? Então, provavelmente foi o Tércio, que é o secretário de São Paulo, que ele escreveu, e São Paulo deve ter ditado esta carta, tá? A gente vê que o conteúdo dela vem de São Paulo por causa do primeiro capítulo, né, da carta aos Romanos, lá no início, bem no início, que fala assim, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, escolhido para o Evangelho de Deus, que ele já tinha prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, nascido da estirpe de Davi, segundo a carne, estabelecido filho de Deus, com poder por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de Santidade, Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem recebemos a graça e a missão de pregar, para o louvor do seu nome, a obediência da fé, entre todos os gentios, dos quais fazeis parte também vós, chamados de Jesus Cristo, a vós todos que estáis em Roma, amados de Deus, e chamados à santidade, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui a gente vê nessa saudação, de quem é o conteúdo dessa carta? É de São Paulo, mesmo que seja outra pessoa que esteja escrevendo, que esteja segurando a pena. E aí, é dirigida para quem? Aqui fala mesmo, né? Para Roma, tá? Então, para aqueles cristãos vibrantes em Roma, mistos de judeus e gentios, tá? Associados à sinagoga. Então, esses são os destinatários da carta. Toda carta tem um autor e tem alguém para quem ela se destina. E às vezes até fica bem claro na carta. Às vezes não é tão claro, mas nesse caso é uma comunidade, né? Não é só uma pessoa, não é uma carta dirigida a uma única pessoa, mas a uma comunidade inteira. A uma comunidade vibrante de cristãos em Roma. Mostra também que já existia cristãos em Roma antes de Paulo chegar lá, como a gente viu nos Atos dos Apóstolos. Então, o cristianismo não começou em Roma com São Paulo. Ele foi para lá depois, e lá que ele foi martirizado. E aí, quando que foi escrita essa carta? Provavelmente nos meses finais da terceira viagem missionária de São Paulo.
que é descrita em Atos 18, dos versículos 23 até o capítulo 21 de Atos. Então, possivelmente entre os anos 57 e 58, porque nesta carta, no capítulo 15, São Paulo faz menção a uma coleta que ele pediu para fazer na Macedônia e na Acaia em favor da igreja de Jerusalém que estava sofrendo. Então, essa coleta aconteceu mais ou menos nesses anos, entre 57 e 58. Tá? Qual é o propósito dessa carta? Bom, primeiro, apresentar São Paulo a si mesmo como apóstolo e o seu ensinamento aos cristãos romanos, preparando para uma futura visita sua. Ele fala isso aqui no versículos 11 a 13, tá? Então ele fala aqui: realmente desejo muito ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual que vos possa confirmar, ou melhor, para nos confortar convosco pela fé que nos é comum a vós e a mim. E não escondo, irmãos, que muitas vezes me propus a ir ter convosco, e fui impedido até agora para colher algum fruto também entre vós, como entre os outros gentios. Então, São Paulo está preparando a visita dele, né? Ele está escrevendo em preparação de uma comunidade que ele pretende visitar futuramente. De fato, ele vai realmente para Roma, como diz os Atos dos Apóstolos. Além disso, parece que ele quer estabelecer ali uma base para a futura evangelização da Espanha. Ele fala isso no capítulo 15. Então, olha lá no capítulo 15, nos versículos 23, ele fala dos planos de viagem de São Paulo, né? E aí, ele fala aqui: agora, porém, não tendo mais campo para o meu trabalho nessas regiões, e desejando há muitos anos chegar até vós, irei quando for para a Espanha. Espero ver-vos na minha passagem e ser por vós encaminhado para lá, depois de ter saboreado um pouco a alegria da vossa presença. Então, esse é o plano de São Paulo. Se ele realmente chegou a cumprir esse plano ou não, a gente não sabe. Provavelmente não. Provavelmente ele nunca conseguiu chegar na Espanha. Ele foi preso antes, talvez, né? Alguns padres da igreja acham que ele chegou até a Espanha, mas a maioria dos estudiosos acha que não. Acha que esse era o plano dele, mas de fato ele foi parar em Roma quando ele foi preso e foi lá para ser julgado pelo Augusto Imperador. Bom, além disso, ele quer criar unidade na comunidade e diminuir a tensão que existia entre os cristãos vindos do judaísmo e os cristãos vindo do paganismo, dos gentios, especialmente o orgulho daqueles que antes eram judeus e se sentiam superiores, né, por causa dos benefícios da antiga aliança. Ele faz questão de mostrar que todos são iguais em Jesus Cristo, todos, judeus ou pagãos, todos são iguais em Jesus Cristo. Conforme está aqui no capítulo 3, a gente vai ler um pouco mais sobre isso. E essa igualdade se dá pelo seguinte, se dá pela graça, porque todos recebem a mesma graça de Jesus Cristo e todos são pecadores, necessitados da mesma graça. Então são essas duas coisas. O primeiro lado ruim da notícia, né? Que todos precisam de Jesus Cristo, porque todos são pecadores, que aqui ele vai entrar nos pormenores do pecado original. Então vai falar bastante do pecado original aqui. Então todos são pecadores, todos têm um pecado que precisa ser salvo por Jesus Cristo. E todos recebem por Jesus Cristo a graça, né? Então, no fundo todos são iguais, judeus e gregos e gentios, tá? Essa carta ela tem uma reflexão teológica muito profunda. É uma das cartas mais profundas de São Paulo. E ela é mais formal do que as outras cartas. As outras cartas elas têm às vezes um pouco mais de informalidade. Essa carta ela é um pouco mais formal do que muitas outras são. E ela trata de diversos temas, como o julgamento, a retidão, a justificação, quer dizer, como é que a gente é feito justo, a santificação, como é que a gente é separado para Deus, a salvação, o sofrimento, lei, graça, filiação, eleição, quer dizer, ser escolhido por Deus, misericórdia, sacrifício e o Deus uno e trino. Então trata todos esses temas aqui nesta carta, segundo aquilo que São Paulo vai escrevendo. Em primeiro lugar, fala muitas vezes da salvação de todos em Jesus Cristo. A gente vai ler um pouco sobre isso, mas é o querigma salvador, quer dizer que Jesus Cristo morreu por amor a todos, está ressuscitado e vivo,
e a sua vida que salva a todos, tá? Esse é o querigma, o anúncio básico da fé. E ele repete isso muitas vezes, mas aqui essa é a mensagem mais primária dessa carta, essa salvação de todos em Cristo. Todos diante de Deus são culpados, presos ao pecado, e todos precisam de salvação. E por outro lado, a salvação universal vem por meio de Cristo, especialmente também pela sua morte e ressurreição, que redime toda a família de Adão, todos os descendentes de Adão. Tá? Esse é o tema que ele fala na primeira metade da carta, do capítulo 1 até o capítulo 8. E aí, do capítulo 9 até o capítulo 11, ele fala um pouquinho sobre os judeus, o seu próprio povo. A maioria deles rejeitou o evangelho. E ele diz que Deus não abandonou o seu povo, mas ele quer salvar todo o Israel. E os gentios são enxertados, são colocados dentro desse antigo Israel. Eles passam a fazer parte do novo povo de Deus. E aí depois ele tem instruções práticas para a vida cristã e para a vida pública, no final da sua carta, né? Então, do capítulo 12 até o capítulo 14. Então, basicamente essa é a divisão da carta. O prólogo do capítulo 1, a salvação de todos em Cristo, do capítulo 1 até o capítulo 8, a restauração de Israel e a sua salvação, dos capítulos 9, 10 e 11, e a vida em Cristo e em comunidade, dos capítulos 12 até o 14, e o final da carta, os planos de viagem de São Paulo e as saudações, dos capítulos 15 e 16. Tá? Então, esse é o esquema da carta de São Paulo, basicamente. Agora, a gente poderia ler alguns trechos da carta de São Paulo, tá? Para a gente aproveitar dessa riqueza da carta dele. É uma das cartas mais ricas teologicamente de São Paulo, né? Então, a gente viu aqui o querigma, né? Então, que ele fala aqui, já no início, logo no início da carta, tá? Segundo o Espírito da Santidade de Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem recebemos a graça e a missão de pregar para o louvor do seu nome a obediência da fé, entre todos os gentios, dos quais fazeis parte também vós, chamados de Jesus Cristo. A vós, todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados à santidade, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele fala que ele foi chamado por Jesus Cristo vivo para anunciar a obediência da fé para todos. Então, e esses que receberam esse anúncio são chamados por Jesus Cristo também, pessoalmente, como ele foi, só que por meio do ministério dele. E aí, aqui, nos versículos, um pouco mais adiante, dos versículos 16 e 17, ele tem o resumo da tese principal dessa carta, do ensinamento principal desta carta. A carta toda está resumida nesses dois versículos aqui. Ele fala aqui, no versículo 16 do capítulo 1. Na verdade, eu não me envergonho do Evangelho. Ele é a força de Deus para a salvação de todo aquele que crê, em primeiro lugar do judeu, mas também do grego, porque nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé, conforme está escrito, o justo viverá da fé. Então aqui ele coloca a ideia principal dele. E aí depois ele vai, ao longo dos futuros capítulos, ele vai desdobrando esta ideia dele, ele vai explicando por quê, como que a salvação vem por meio de Jesus Cristo, recebida na fé, e a justiça vem dele, tá? Então ele vai falar, em primeiro lugar, se a salvação vem de Jesus Cristo, significa que nós precisamos ser salvos. A salvação só existe para quem precisa de salvação, né? E quem precisa de salvação está perdido. Então é isso que ele está dizendo. Então agora vai dizer, estamos perdidos. Essa é a primeira parte que ele vai dizer. Judeus e gregos, né? Estamos todos perdidos. Aí ele vai começar falando dos gentios, né? Dos gregos, tá? Dos pagãos. Então ele começa aqui no versículo 18 do capítulo 1. Manifesta-se com efeito a ira de Deus do alto céu contra toda impiedade e justiça dos homens, que mantém a verdade prisioneira da injustiça. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo, através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Então, essa parte aqui nos lembra muito o livro da sabedoria, né? Ele fala como que aqueles que conhecendo
a obra de arte, não puderam compreender o artista que fez, né? Então, mesmo os pagãos que não tinham a lei de Moisés, não tinham a revelação, mas por meio da criação, eles deveriam ter conhecido a Deus, tá? Então, aqui ele fala que nem os pagãos que não tinham a lei têm desculpa, porque algo da bondade de Deus estava revelado para eles, e mesmo eles pecaram contra este Deus que era visível por meio da criação, todos, inclusive os pagãos, né? Pois tendo conhecido a Deus, não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, eles se perderam em vãos arrazoados. O seu coração insensato ficou nas trevas. Jactando-se de possuir a sabedoria, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Então ele fala que porque eles não conheceram a Deus por meio da criação, eles colocaram no lugar de Deus ídolos. Ídolos, símbolos de tudo aquilo que eles desejavam no seu coração, do poder, da vaidade, da riqueza e da sensualidade, né? Mas esses ídolos são símbolos disso. Eles colocaram no lugar de Deus porque eles não conseguiram encontrar a Deus na criação, como deveriam ter encontrado. Isso aqui é muito do livro da sabedoria, daquele trecho ali que ele fala da origem da idolatria, né? Então, aquele que não encontra Deus coloca no seu lugar qualquer outra coisa, né? Então, a pessoa que rejeita a Deus nessa vida, ela não vive sem Deus, ela vive com qualquer outra coisa menos Deus ocupando o trono de Deus na sua vida, né? Então, e claro, o símbolo disso é um ídolo. Às vezes, no caso dos pagãos antigos, aquelas imagens de ídolos deles, o imperador e tantos outros ídolos, mas hoje em dia ainda existem outros ídolos, não tanto com imagens de animais, mas os mesmos ídolos de sempre, que a gente sempre tende a colocar no lugar de Deus. Por isso Deus os entregou, segundo o seu desejo, segundo o desejo dos corações, a impureza, em que eles mesmos desonraram seus corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou às paixões aviltantes. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Igualmente os homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam-se em desejo uns para com os outros, praticando torpezas, homens com homens, e recebendo entre si mesmos a paga de sua aberração. Então aqui, a gravidade do pecado, né, que existia entre os pagãos e as impurezas que existiam entre eles. Ele está dando exemplos do que acontecia ali. E como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou à sua mente, incapaz de julgar, para fazerem o que não convém, repletos de toda sorte de injustiça, perversidade, avidez e malícia, cheios de inveja, assassinos, rixas, fraudes, malvadezas, detratores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, fanfarrões, engenheiros do mal, rebeldes para com os pais, insensatos, desleais, sem coração nem piedade. Apesar de conhecerem a sentença de Deus, que declara dignos de morte os que praticam semelhantes ações, eles não só as fazem, mas ainda aplaudem os que as praticam. Pesado, né, que ele fala. Então é uma denúncia profética que ele faz aqui de todos os pecados que existiam no mundo pagão, né? Os pecados contra a sensualidade e todos os outros tipos de pecado, contra os pais, contra a calúnia, uns para com os outros, a deslealdade, a falta de piedade, a arrogância e tantas outras coisas, que não só eram feitas por eles, mas aplaudidas, né? Quer dizer assim, parece muito com o nosso mundo de hoje, né? As pessoas não só fazem o mal, como inclusive colocam na TV, nos filmes, para todo mundo achar o máximo, né? Coloca nas redes sociais, então assim, não é muito diferente do nosso mundo neopagão de hoje, esse aqui que São Paulo coloca aqui, né? Por quê? Porque sem Deus, realmente, a nossa vida vira isso, é isso que ele está dizendo, né? Todos nós, quando trocamos o Criador pela criatura, é isso que acontece com a nossa vida, né? Ela vira essa bagunça, né? Então, aqui é a má notícia, né? A má notícia para os pagãos, tá? E os judeus também, claro que também, muitas vezes, abandonaram a lei. Ele vai falar aqui, né, diversas vezes que os judeus abandonaram a lei no capítulo 2. E aí, quero passar agora, vamos ver aqui mais aqui. Então ele fala, né, que entre os pagãos existia a chamada lei natural, quer dizer, é uma lei que existe no coração de todo homem, que
que fala para ele fazer o bem e se afastar do mal, né? Procura o bem e se afasta do mal. Mas todo homem, de algum modo, vai contra esta lei natural, seja pagão ou seja judeu, de procurar o bem e de fugir do mal, e resolve fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus, né? Então, em vez de seja feita a vossa vontade, fala seja feita a minha vontade, né? Então, isso acontece com todos. E agora ele vai começar a falar da justificação, tá? Então, a justificação pela fé. E ele vai começar com o exemplo de Abraão, tá? Abraão como um grande exemplo de fé. Depois ele contar a história um pouco de Abraão, ele vai falar o que é a fé, tá? Como que a fé nos torna justos. Então a fé está aqui no capítulo 4, versículo 18, tá? Ele vai dar um resumo sobre o que é esta fé. O que é a fé de Abraão, que é modelo para todos nós. Então, versículo 18. Ele, esperando contra toda esperança, creu e tornou-se assim pai de muitos povos, conforme lhe fora dito, tal será a sua descendência. E foi sem vacilar na fé, que considerou seu corpo já morto. Ele tinha cerca de 100 anos, e o seio de Sara também morto. Ante a promessa de Deus, ele não se deixou abalar pela desconfiança, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, convencido de que ele podia cumprir o que prometeu. Eis porque isto lhe foi levado em conta de justiça. Não foi escrito só para ele, foi levado em conta, mas também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue pelas nossas faltas e ressuscitado para a nossa justificação. Então, a fé aqui aparece na sua essência. A fé é uma confiança, tá? Então, a fé não é um otimismo. A fé não é achar que tudo vai dar certo. A fé não é crer num monte de verdades somente, né? A fé é confiar no Senhor, que é capaz de cumprir aquilo que Ele prometeu. E para os cristãos, confiar no Senhor Jesus, que vive, que está ressuscitado. E se Ele vive, Ele age, né? Então, esta é a verdadeira essência da fé. A primeira é uma fé, aquela confiança que se lança, mesmo quando parece que as coisas não vão a favor do que a gente pensaria que aconteceria, mas para Abraão, ele que tinha quase 100 anos, Sara era idosa, mas essa fé que confiou no Senhor, que cumpre o que prometeu. E no caso dos cristãos, a fé no Senhor que vive e que enviou seus discípulos e que age por meio da sua vida. É porque Jesus vive que nós nos tornamos justos, é pela vida dele que a nossa vida passa a ser uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida sem pecado. É pela vida de Cristo, vivendo em nós, tá? E aí a gente vai vendo no capítulo 5, agora bem no coração da mensagem de São Paulo, tendo, pois, sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não é só, nós nos gloriamos também nas tribulações. Olha só, quem tem fé se gloria até mesmo nas tribulações e nos sofrimentos. Isso é algo impensável para um pagão, porque um pagão, tribulação e sofrimento é só tribulação e sofrimento. A cruz é só uma cruz, é só uma desgraça, é só uma maldição. Mas para quem tem fé, a cruz é o caminho para a ressurreição. Foi por ela que nos veio a nossa salvação e através dela que nós também somos salvos por meio do Cristo que vive. Para quem não tem fé, a cruz é incompreensível, desgraça e desespero. Para quem tem fé, a cruz é glória. A gente pode até se gloriar nas tribulações, como diz São Paulo, e nas dificuldades, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, uma virtude comprovada. A virtude comprovada, a esperança. Então, a esperança, de novo, é uma perseverança, uma virtude comprovada, que passa, inclusive, além das barreiras. Não só uma esperança vaga, mas uma esperança que nos coloca em atitude, em ação, né? Já esperando receber aquilo que vem do futuro. Então, é uma esperança ativa, não uma esperança passiva. É como a esperança do agricultor que planta a semente. Ele planta com esperança de que vai dar fruto, por quê? Em primeiro lugar, porque a semente está viva, ele confia naquela semente. Mas em segundo lugar, porque ele confia na vida daquela semente, ele rega, ele coloca adubo, ele
afugenta as pragas, né? Ele coloca uma sombra para não bater muito sol. Quer dizer, é uma esperança ativa, é uma esperança que coopera com a vida que ele confia que tem naquela semente. Claro, se aquela semente fosse só um grão de areia, não uma semente, não tinha esperança nenhuma, né? Porque só existe esperança porque a semente está viva. Mas não é só na semente, né? É uma semente viva e porque a gente confia na vida daquela semente, a gente coopera com ela. A gente rega, a gente aduba, a gente tira as pragas, a gente coloca sombra, a gente protege, né? Então, essa esperança ativa, é uma esperança que nos coloca em atividade para receber já aquilo que a gente confia. Claro, se o agricultor achasse que não fosse dar fruto nenhum, ele nem ia fazer nada, né? Nem ia pôr ali o grão de areia e deixar ali quieto, né? Mas ele confia, né? E tem essa esperança. Então é isso. Vamos lá. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o amor é derramado nos corações pelo Espírito Santo. Não fomos nós que amamos a Deus, vai dizer São João, foi Deus que nos amou e que nos enviou o seu Filho. E Ele que derrama o amor de Deus nos nossos corações. Nós recebemos dele esse amor. Nós somos amados por Ele e a gente recebe esse amor dele. E quando a gente recebe dele, a gente se torna capaz de amar como Ele ama também. Então é assim que funciona a graça de Deus. Dificilmente foi com efeito quando ainda éramos fracos que Cristo no tempo marcado morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém dá a vida por um justo. Por um homem de bem, talvez haja alguém que se disponha a morrer. Mas Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Quanto mais então agora, justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, quer dizer, Cristo morreu por nós quando éramos pecadores, né? Não quando éramos justos. Ele morre pelos pecadores e ele salva os pecadores. E agora, claro, uma vez justificados com ele, ele vai salvar aqueles que confiarem nele. Mas Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato... continuando. Pois quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, o que nos salva é a vida de Jesus. É porque Ele vive que a gente consegue ter uma vida nova. Então, não porque a gente é muito bom, mas é por causa da vida dele. E não é só, mas nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora recebemos a reconciliação. Então, se recebe da vida de Jesus Cristo. E agora a gente vai ver o aprofundamento da doutrina do pecado original. Eu já falei no encontro passado, o pecado original, claro, ele está escrito pela primeira vez ali no pecado de Adão e Eva, né? E as consequências que aparecem em Gênesis 3. Depois a gente vê esse pecado perpassando toda a história de Israel, né? Todos aqueles pecadores, todas aquelas pessoas que se afastam de Deus, a idolatria, as pessoas que viviam uma vida mais ou menos ali de unidade com Deus, que tiveram que ir crescendo na graça de Deus, que precisaram pedir perdão, serem reconciliados. Os salmos que falam que todo homem nasce pecador, mas em nenhum lugar a doutrina do pecado original era tão clara quanto aqui nesta carta aos Romanos. Então, se nós cremos no pecado original, mais claramente está por causa dessa carta aos Romanos aqui, que é o reverso da boa notícia, né? Então, o pecado original é a má notícia e o pecado e a salvação em Jesus é o oposto, né? É o oposto do pecado original, é a boa notícia. E a salvação, porque ele está vivo, claro, porque se Jesus não tivesse vivo, não tinha salvação nenhuma. Ele só seria um homem que morreu na cruz e uma tragédia, né? E pronto, acabou. Um homem justo que morreu e o mal venceu. Mas a boa notícia de que Jesus está vivo e que realmente ele vive e ele age, essa é a salvação para todos nós, né? Porque se ele não estivesse vivo, realmente a gente estaria ainda nos nossos pecados e a cruz teria a última palavra, a morte e o sofrimento, né? Mas não tem, porque Jesus está vivo de verdade. Eis porque, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, pelo pecado a morte. Então aqui ele retoma do livro da sabedoria, né? A morte existe por causa do pecado, né? A morte entrou no mundo por causa do pecado de um só homem. A morte não estava nos planos de Deus. Nos planos de Deus estava a árvore da vida de Adão e Eva. Mas a morte entrou no mundo por causa do pecado de um só homem. E pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Pois até a lei
Havia pecado no mundo. O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão, que é a figura daquele que deveria vir. Então, ele está dizendo o seguinte, ele está falando, olha, o pecado existia mesmo quando não tinha a lei de Moisés, né? Por quê? Porque as pessoas já morriam antes de Moisés receber a lei, né? Então, é sinal de que as pessoas já pecavam antes, né? Então, é isso que ele está dizendo. Então, mesmo antes de Moisés, as pessoas já morriam. Entretanto, não acontece com o dom o mesmo que com a falta. Se pela falta de um só todos morreram, com quanto maior profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre todos. Também não acontece com o dom como aconteceu com o pecado, de um só que pecou, porque o julgamento de um resultou em condenação, ao passo que a graça, a partir de numerosas faltas, resultou em justificação. Se, com efeito, pela falta de um só, a morte imperou através deste único homem, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Por conseguinte, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, na obra de justiça de um só, resultou para todos os homens a justificação que traz a vida. De modo que, como pela desobediência de um só, todos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Então, ele está dizendo o seguinte, que Jesus Cristo é o novo Adão. Nós todos recebemos de Adão uma vida de pecado e de morte. E nós todos recebemos de Cristo uma vida de salvação e de vida eterna e de glória. Então, ele está dizendo, assim como todos nós recebemos de Adão uma vida sem graça, né, uma vida faltando algo, Adão deveria transmitir para nós, Adão e Eva, deveriam transmitir para nós a vida e junto com ela a graça de Deus. Mas eles não fazem isso, eles transmitem a vida sem a graça. E sem a graça a gente peca e morre, né? É isso que acontece. E agora, por outro lado, de Jesus Cristo a gente recebe a graça e, portanto, a vida eterna. Então, é isso. Então, o reverso da má notícia do pecado original é a boa notícia de Jesus Cristo. O pecado original significa que todos, sem exceção, precisam ser salvos por Jesus Cristo. Né? Todos precisam ser salvos por Ele. Mesmo a criancinha quando nasce, porque ela recebe dos pais aquela vida que ela recebeu de Adão. Uma vida sem a graça. E de Jesus Cristo, pela fé e pelo batismo, ela recebe a graça e, portanto, a vida eterna. Então, é isso que acontece. Então, de Jesus Cristo a gente recebe a graça. Essa graça a gente recebe pela confiança na sua vida, que é sacramentalmente colocada em nós no batismo. Quando a gente é mergulhado nele, né? A gente é mergulhado nesta vida de Jesus Cristo. De Jesus que enviou os seus apóstolos para batizarem. Ele vivo. Então, é nessa graça que a gente é mergulhado, é disso que a gente recebe a salvação e a vida. Essa doutrina do pecado original, ela fica um pouco mais fácil da gente entender, né? A gente recebeu de Adão uma vida sem a graça. Por exemplo, mesmo os filhos de pais muito santos recebem dos pais a vida, mas não a graça. A graça elas recebem de Jesus Cristo, no batismo. Então mesmo Santa Teresinha, que era filha de dois pais que eram santos, São Luís, Santa Zélia, ela precisou ser salva por Jesus Cristo. Ela não recebeu dos pais dela diretamente a salvação, recebe dos pais que os pais levaram ela para o batismo e comunicaram a fé. Mas não foi pela vida biológica que ela recebeu isso, ela recebe isso pela graça e pela fé em Jesus Cristo, recebida no batismo. Tá? Então, é isso que acontece, pelo menos em desejo, né? Então é isso que acontece, é assim que é recebida a graça. Então o oposto a boa notícia é que Jesus vive, que nos salvou dos pecados, e a má notícia é que a gente precisava de salvação, porque a gente é descendente de Adão. Dá para ter uma ideia um pouco de como o pecado de uma só pessoa afeta muitas pessoas, e afeta tudo dali para frente, porque os pecados não tem como a gente desfazer. Uma ideia que a gente tem, se a gente for olhar, por exemplo, tem esse filme que está passando aí da bomba atômica, né, que eu falei, né? Eu falei esse exemplo na semana passada? Contei, né? Contei esse exemplo. Então, quando a pessoa que inventou a bomba atômica, ele inventou ali. A partir de então, não tem mais volta atrás. Todas as decisões que a gente vai tomar, vai ser sempre no medo desta bomba. Sempre. Mesmo que a gente decida não ter bomba, pode ser que o inimigo tenha.
né? E mesmo se a gente decidir não ter, o inimigo decidir não ter, pode ser que alguém ali, às escondidas, vai fazer, né? Já era, não tem como voltar atrás. Mal feito, feito, tá aí, né? Então a gente vive num mundo do medo pós-bomba atômica, né? Por quê? Porque alguém inventou, né? Alguém inventou uma arma de destruição em massa. Então é o pecado de uma só pessoa que afetou a humanidade inteira. A gente está todo vivendo num ambiente de medo e de desconfiança devido à falha daquele homem há 50 anos atrás, né? E não só essa falha, quer dizer, essa é uma entre milhões e milhões de pecados de todos nós, né? Todos os nossos pecados, de alguma maneira, afetam as outras pessoas, né? Ninguém peca sozinho, e ninguém se salva sozinho, né? Todo pecado, de algum modo misterioso, né? Alguns é mais visível, outros é menos, mas de algum modo misterioso afeta todas as pessoas, né? Então, por isso que todos nós em Adão pecamos, tá? Bom. Ora, a lei interveio para que avultasse a falta, mas onde avultou o pecado, a graça superabundou, para que, como imperou o pecado na morte, assim também imperasse a graça por meio da justiça para a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele está falando o seguinte, a lei pode até piorar o pecado, dependendo de como for, porque, claro, a gente já peca, mas quando você sabe que aquela coisa é errada, é pior ainda, né? Assim, a culpa é pior, né? Então, ele fala que só a lei, individualmente, pode até piorar o pecado, porque... Enfim, além de pecar, você está pecando com mais consciência ainda, né? Então só a lei em si não basta. A lei mostra o que é pecado, mas a lei não comunica a graça. É isso que ele vai dizer, né? Nem as leis cerimoniais dos judeus, né? As leis que principalmente a circuncisão, os sacrifícios de bodes, todas as leis cerimoniais, e nem mesmo o conhecimento da lei moral em si mesmo, o conhecimento intelectual da lei moral, né? Isso não comunica por si mesmo a graça. É necessário, além de conhecer a lei de Deus, receber a graça para poder praticar esta lei, para que ela seja inscrita nos nossos corações, né? Bom, vamos ver, ó. Ele fala do batismo aqui, em Romanos 6. Que diremos então? Que devemos permanecer no pecado, a fim de que a graça atinja a sua plenitude? Então, quer dizer, ele está dizendo exatamente isso. Olha, então não tem jeito, né? A gente é pecador mesmo, Deus tem que salvar a gente fica no pecado e Deus salva da gente. E ele fala, de modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Ou não sabeis que todos os que somos batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Portanto, pelo batismo, nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Então, no batismo nós recebemos uma vida nova. No batismo nós adiantamos a hora da nossa morte. A morte passa para aquele momento do batismo como se a gente tivesse morrido ali, em consequência dos nossos pecados. E a partir dali a gente recebe a graça da vida de Jesus Cristo para viver uma vida nova. Então ele está dizendo aqui da força que acontece em todos aqueles que recebem a Jesus Cristo na fé pelo batismo. Tá? Então o batismo como uma morte e vida, né? Morte e ressurreição. Então o batismo não é só um ritual, não é só ali para a gente ter padrinho, não é só ali para a gente apresentar as pessoas para a comunidade. O batismo é um adiantamento da hora da morte e uma entrada na vida nova de Cristo, recebido, claro, por meio da comunidade dos discípulos de Jesus, que ele enviou para batizar em seu nome. Então, é isso que acontece. Então aqui ele fala, e a gente viu que a boa notícia da salvação de Jesus é muito maior do que o pecado de Adão. Então a salvação de Jesus é muito maior, porque o pecado de Adão foi um só pecado, né, que atingiu todos nós. Mas a salvação de Jesus produz a salvação em milhões de pecados, de pessoas que pecaram e continuam pecando milhões de vezes, e ele ainda consegue salvar milhões de pecados. Então a salvação de Jesus, a graça de Jesus é muito maior do que o pecado. Deus tem muito mais força que o demônio, né? Muito mais, não tem nem comparação, né? Então o demônio ele fere por meio do pecado e Deus salva todos aqueles que confiam nele, que se confiam a ele, tá? Então ele colocou aqui essa santificação, reverso do pecado e a vida nova de Cristo. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente pode ler. Portanto, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal, sujeitando-vos às suas paixões, nem entregueis vossos membros como armas de injustiça ao pecado. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como vivos, provindos dos mortos, e oferecei vossos membros, então os corpos, né, como armas de justiça a serviço de Deus. E o pecado não vos dominará, porque não estáis debaixo da lei, mas sobre a graça. Tá? Então, é isso que ele está dizendo. Então, a graça é mais forte do que tudo e ela é capaz de salvar.
Então isso é muito importante, esse é o fundamento da nossa vida cristã. Se não for a graça, a gente não é nada. A nossa religião é uma religião da graça. Tem religiões que são religiões assim, dármicas, né? Assim, aqui se faz, aqui se paga, né? Por exemplo, assim, alguns são assim, os espíritas, né? São assim, né? Você faz e o que você não conseguiu fazer bem nessa vida, você paga, você volta aqui de novo e faz de novo, até você conseguir dar certo, né? É assim. Mas nós não somos assim, nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Porque a gente sabe, não dá para desfazer o que a gente fez. Todo mundo que tem filhos sabe, não dá para desfazer certas coisas que você fez na educação dos filhos. Está ali, está feito, né? Agora a graça de Deus tem que agir e curar aquilo, né? E tantas outras coisas, né? Então assim, a bomba atômica é outro exemplo. O nosso pecado realmente ele tem consequências nessa vida mesmo. E a gente só se salva pela graça de Deus. Então a primeira boa notícia do cristianismo, da nossa fé é essa, que Jesus Cristo nos salva mesmo, pelo seu amor, pela sua vida. É Ele que nos ergue dos nossos pecados. Não somos nós que nos erguemos, é Ele que nos ergue. E claro, uma vez que Ele nos ergue, então diz São Paulo, a gente coopera com essa graça, a gente coopera com Ele. A gente tenta viver essa vida dEle, confiando na graça dEle. Então, isso acontece. Vamos lá para o próximo capítulo, 7. Versículo 14. Então ele fala da luta interior. Ele fala das consequências do pecado original, né? É a constatação que a gente pode ver no nosso próprio corpo, que a gente é necessitado da graça de Deus. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Então isso aqui, eu não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que eu não quero. Então é o pecado original, quer dizer, na verdade a concupiscência, né? O desejo desordenado que a gente tem por coisas que não são boas, né? Para nós. Ora, se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Na realidade, não sou mais eu que pratico a ação, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, pois o querer o bem está ao meu alcance, não porém o praticá-lo. Então, quer dizer, é fácil querer o que é bom, mas não é fácil fazer o que é bom, né? Então, ele mostra, quer dizer, o nosso corpo é ferido pelo pecado. Existe uma tendência ao pecado no nosso próprio corpo, que, se não tiver a graça de Deus, nos leva para baixo. É a tendência que a gente tem de cair, é a gravidade, né? Se não houver vida nesse corpo, ele vai cair, porque não tem força para sustentar os músculos, não tem nada que sustente ele do chão. A tendência natural deste corpo é cair. A tendência natural do nosso corpo, da nossa alma é pecar. Se não existe a vida de Cristo em nós. Existe uma gravidade que nos puxa para baixo, que é chamada de concupiscência, que é ferida que a gente herda do pecado original, tá? Pois querer o bem está ao meu alcance, não porém praticá-lo. Com efeito, não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que eu não quero. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que estou agindo, mas sim o pecado que habita em mim. Verifico, pois, esta lei. Quando eu quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Eu me comprazo na lei de Deus, segundo o homem interior, mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão, e que me acorrenta a lei do pecado que existe em meus membros. Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, Senhor nosso. Assim, pois, sou eu mesmo que pela razão sirvo a lei de Deus e pela carne a lei do pecado. Então, a carne tem a tendência ao pecado e a lei de Deus e a sua graça, a sua vida em nós, nos leva para Ele. Então, a gente tem que ter a vida sobrenatural. Se não tem vida sobrenatural em nós, só existe carne, e carne cai, né? Igual um corpo sem alma. Um corpo sem alma cai, né? Desaba, morre. E assim também é uma vida sem a graça de Jesus Cristo, tá? E aí, por fim, um dos capítulos mais lindos que existe na Bíblia, o capítulo 8 da Carta aos Romanos. Esse capítulo aqui é maravilhoso para se ler, especialmente para aqueles que estão angustiados diante da desgraça, né? Diante das dificuldades, do pecado, do mal, do sofrimento, das injustiças, né? Esse capítulo aqui é um dos capítulos mais bonitos escritos aqui na Bíblia, né? Então dá para ler e meditar ele milhões e milhões de vezes, né? É a vida no Espírito, tá? Eu não vou ler ele inteiro, porque ele é muito longo, né? Mas vamos ler aqui a partir do capítulo do versículo 5.
Com efeito, os que vivem segundo a carne, os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito, as coisas que são do Espírito. De fato, o desejo da carne é morte, ao passo que o desejo do Espírito é vida e paz. Uma vez que o desejo da carne é inimigo de Deus, pois ele não se submete à lei de Deus, nem o pode, pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. Pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito é vida pela justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Então, a vida de Jesus recebeu a vida depois da morte na cruz pelo Espírito Santo. E nós recebemos este mesmo Espírito nesta vida, como garantia, como penhor, como da nossa ressurreição futura. Então, essa vida de Jesus, a própria vida de Cristo, nós já vivemos agora, com antecipação. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. E aqui o coração, né? Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o Espírito Santo é quem nos torna filhos, porque nós somos gerados dele, nós recebemos dele a vida. A gente recebe dos nossos pais a vida mortal, a vida na carne. Mas de Deus a gente recebe a vida que fica para sempre, a vida sobrenatural. Então a gente é feito filho dele, de fato. Um filho como Jesus é filho, gerado a partir dele. Com efeito, não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebeste um espírito de filhos adotivos, pelo qual chamamos Abba, Pai, que significa papai, né? Assim, como a criancinha chama o pai, né? O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com Ele para sermos também com Ele glorificados. Então, uma vez que a gente é filho, a gente passa a ter méritos, a gente passa a ter direitos, né? Direitos de filhos, né? Quando um filho herda um terreno do pai, ele tem direito àquela herança, né? Quando o pai passa para ele, é um direito que ele tem. Nós não éramos filhos de Deus, mas Deus nos adotou e como nós somos adotados filhos dele, a gente recebe como herança a sua vida, né? A sua vida, o Espírito Santo, né? Então, a gente passa a ter direito, méritos. Então, quando a gente faz boas obras, essas obras têm méritos espirituais, a gente recebe mais Espírito Santo, a gente cresce na graça, não porque a gente tem grandes méritos em nós mesmos, se fosse por nós mesmos, a gente seria só uma carne morta, mas porque Deus nos adotou, e uma vez que nos adotou, a gente recebe esses méritos, graça sobre graça, fé sobre fé, né? É o que ele fala, né? Penso com efeito, então olha só como é linda essa passagem, penso com efeito que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se em nós, pois a criação, em expectativa, anseia pela revelação dos filhos de Deus. De fato, a criação foi submetida à vaidade, não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu, na esperança de ela também ser libertada da escravidão da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores de parto até o presente, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. Então ele fala que a criação inteira, o universo inteiro, precisa ser redimido, não só o homem, né? A criação inteira, até os planetas, os astros, os animais, tudo, de alguma maneira, vai ser redimido pelo Espírito Santo de Deus, né? Especialmente nós, que temos o Espírito Santo. Pois nossa salvação é objeto de esperança, e ver o que se espera não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? E se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Assim também o Espírito socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe qual o desejo do Espírito, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. Então, aqueles que estão unidos a Deus, até a sua oração é o próprio Espírito Santo orando dentro deles, né? É o Espírito Santo que nos dá esta confiança, esses gemidos, esse desejo de redenção, toda a graça que a gente tem, e mesmo
o desejo por ser salvo, os gemidos, tudo é o Espírito Santo que geme dentro de nós e o próprio Pai que interpreta estes gemidos de Deus, né? Até o que a gente não sabe o que rezar, até quando a gente se coloca diante de Deus em Jesus e não sabe o que pedir a Ele, mas coloca só o nosso coração vivo, Ele sabe o que o nosso coração precisa e o que o nosso coração pede, porque dentro dele habita o Espírito Santo, né? Então, essa confiança no Espírito Santo. E mais aqui ainda, e nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Olha só, Deus coopera em tudo. Em algumas Bíblias está escrito assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é? Tudo. Tudo. Então, isso é muito encorajador, né? Quem pode dizer isso? Só nós, né? Com o Espírito Santo, porque não tem como a gente saber disso, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Mas daqueles que estão unidos a Deus no seu Espírito Santo, tudo, até os sofrimentos, até mesmo os pecados passados e perdoados, tudo coopera para o bem daqueles que estão unidos a Deus, dos que amam a Deus, que tem o Espírito Santo dentro deles. Tudo, até o pecado, o sofrimento, a morte, a doença, a perseguição, a incompreensão, é o que São Paulo vai dizer aqui. Tudo, nada é capaz de nos afastar de Deus se estamos unidos a Ele pela graça, né? E pelo perdão. Então, a desgraça só existe para aqueles que estão longe de Deus, que escolhem estar longe deles. Para quem está unido a Ele, não existe nada que não coopere para o bem. Nada, nenhum fato da sua história, nada. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Porque os de antemão Ele conheceu, estes também predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de ser Ele o primogênito entre muitos irmãos. E os que Ele predestinou, também os chamou. E os que chamou, também os justificou, quer dizer, os tornou justos. E os que justificou, também os glorificou. Então é Deus que nos predestina, quer dizer, desde toda a eternidade Ele quer nos chamar, Ele nos chama, Ele nos justifica, Ele nos torna justos e Ele nos dá, depois de nos tornar justos, a recompensa da glória. Então, é Ele que faz tudo em nós. Depois disso, o que nos resta dizer? Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Quem não poupou o seu próprio Filho e o entregou por todos nós, como não nos haveria de agraciar tudo junto com Ele? Quem acusará os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem condenará? Jesus Cristo, Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Segundo está escrito, por sua causa somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, palavras de fortíssima esperança, né, que Ele coloca para nós. Por quê? Porque Jesus Cristo está vivo, óbvio, né? Se Ele não estivesse vivo, realmente nada disso aqui a gente não consegue saber, né? Mas porque o Espírito Santo não abandonou Jesus Cristo na morte, mas o ressuscitou, Ele também não vai nos abandonar, a nós que recebemos esse Espírito Santo pelo próprio Jesus Cristo, que enviou os seus apóstolos. Então, são palavras fortes que tem aqui. Depois, ele vai falar aqui nos capítulos seguintes a respeito do povo de Israel, que rejeitou em grande parte, não todos, mas muitos rejeitaram o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, tá? Não é o Evangelho propriamente escrito, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João, que não estava escrito aqui ainda, mas o Evangelho é a boa notícia de que Jesus Cristo está vivo e em seu nome a salvação pode ser recebida pela fé, pela confiança em Deus, por se lançar nele, por confiar nele, na sua vida. Então, ele fala aqui, em primeiro lugar, destes israelitas, né, que também rejeitaram o Evangelho e já vinham rejeitando a Deus muitas vezes. Não só o Evangelho, ele fala aqui, já desde a época de Moisés, né, os israelitas tinham a tendência a rejeitar a Deus também e as suas intervenções. Então, isso não é uma novidade dos tempos presentes. E assim também como os pagãos, todos, né, têm a tendência a rejeitar a Deus. E é um mistério para São Paulo. São Paulo não entende por que Deus permitiu isso, que grande parte do coração de Israel endurecesse. Mas ele enxerga nesse mistério
a possibilidade da salvação dos pagãos. Então ele fala assim, justamente por isso, porque o povo israelita não aceitou a Jesus Cristo, em grande parte, é por isso que os apóstolos foram pregar aos pagãos, e os pagãos se converteram. Então ele enxerga nisso, no mistério da cruz, de os judeus rejeitarem a Cristo, em grande parte, a possibilidade dos pagãos aceitarem a Cristo e, através dos pagãos, também a salvação de Israel acontecer. Né? Ele fala isso aqui no capítulo 11, no versículo 11. Então eu pergunto, teriam eles tropeçado para cair? De modo algum, mas da sua queda resultou a salvação dos gentios, para lhes excitar o ciúme. E se a sua queda se reverte em riqueza para o mundo, e o seu esvaziamento em riqueza para os gentios, quanto maior fruto não dará a sua plenitude. E vós, gentios, eu digo, enquanto apóstolos dos gentios, eu honro o meu ministério, na esperança de provocar os ciúmes dos da minha raça e de salvar alguns deles. Pois se a sua rejeição resultou na reconciliação do mundo, o que não será o acolhimento, senão o seu acolhimento, senão a vinda que vem dos mortos, senão a vida que vem dos mortos? Então ele fala aqui que os judeus futuramente vão acolher a Jesus Cristo próximo da ressurreição dos mortos, né, da segunda vinda de Jesus Cristo. Tá? Ele fala da conversão aqui, né? Lá mais adiante no versículo 25. Não quero que ignoreis, irmãos, este mistério. Então é um mistério, para que não vos tenhais na conta de sábios. O endurecimento atingiu uma parte de Israel até que chegue a plenitude dos gentios. Assim todo Israel será salvo, conforme está escrito: de Sião virá o libertador, e afastará as impiedades de Jacó. De Sião, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa, mas quanto à eleição, eles são amados por causa de seus pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então Deus não se arrepende das suas escolhas, eles ainda são o povo de Deus. Com efeito, como vós outrora fostes desobedientes a Deus e agora obtivestes misericórdia, graças à desobediência deles, assim também eles agora são desobedientes, graças à misericórdia exercidas para convosco, a fim de que eles também obtenham misericórdia no tempo presente. Deus encerrou todos na desobediência, para a todos fazer misericórdia. Então, todos precisam da misericórdia de Deus, judeus e pagãos, né? Existe aqui um mistério também, que é das tribos perdidas de Israel, também que pode fazer parte disso aqui que São Paulo está falando. Lembra que eu falei para vocês que no exílio, tem 2 exílios, né? Quando destruíram os reinos lá de Israel. Tinha o reino de Israel do norte, que tinha as 10 tribos de Israel, e tinha o reino de Judá no sul, que tinha o reino de Judá, a tribo de Judá, e a tribo de Benjamim. O reino do norte foi destruído. Todas as 10 tribos foram dispersas pelo mundo conhecido naquela época. E nunca mais voltou. Essa que é a verdade. Tá? Então, nunca mais o reino de Israel voltou. E o reino de Judá, sim, esse voltou em parte do exílio da Babilônia. Ele está dizendo o seguinte: o reino de Israel, alguns teólogos entendem assim, os israelitas do norte se espalharam pelo mundo. E agora, para que Deus possa reunir todo Israel, o que ele tem que fazer? Ele tem que converter todo mundo. Todas as nações pagãs para onde eles foram dispersos, antigamente, ele tem que reunir. Porque a salvação não veio para os judeus apenas, mas todo o reino de Israel, né? Os profetas prometeram não só a salvação para o povo de Judá, mas para as 12 tribos de Israel. Só que tem 10 que estão espalhadas pelo mundo. Então, como que Deus vai resgatar as 10 tribos espalhadas pelo mundo? Resgatando todos os pagãos junto com eles, né? Talvez seja isso, né? Parte do plano dele. A gente não sabe, né? Ó abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são insondáveis seus juízos, impenetráveis seus caminhos. Quem, com efeito, conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem se tornou seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe fez dom para receber em troca? Porque tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, é um grande hino à providência e à misericórdia de Deus. Ele sabe como que ele vai salvar todas as pessoas, né? que quiserem corresponder a ele. Então, ele que vai salvar os judeus e pagãos, todos, porque todos precisam da sua misericórdia. E ele vai achar maneira de exercer misericórdia para com todos. Bom, e aí ele fala, em seguida,
Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como hóstia viva e santa, agradável a Deus. Este é vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderes discernir qual a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Então, o sacrifício que Deus quer agora, a hóstia, o sacrifício, a vítima que Ele quer é o nosso próprio corpo, nós mesmos, não mais animais. Ele quer os nossos próprios corpos, a nós mesmos, para discernir o que é da vontade dEle. Se a gente se oferece para Ele, Ele diz para nós o que é a sua vontade. Tá? E aí, Ele vai dar diversos conselhos, tá? Para o povo, né? Diversos conselhos práticos, o amor para com todos os homens, inclusive para com os inimigos, aqui no capítulo 12, então conselhos morais, né? De como se comportar em comunidade. E ele fala aqui para as autoridades civis também, que é uma coisa interessante, né? Até nesse mundo polarizado de hoje, tá? Ele fala aqui, todo homem se submeta às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. Então, a gente deve, antes de tudo, ser fiéis aos que governam, sempre, tá? Ah, mas não é o partido que eu gosto. Não interessa, a gente se submete àqueles que nos governam e a gente reza por eles, né? Claro, a gente pode fazer o que é possível para que haja algo justo, para que haja justiça, a gente vota, a gente elege, a gente pesquisa os candidatos, mas, como regra geral, a gente deve aos nossos governantes obediência, né? Aquilo que, claro, não vai contra a lei de Deus, porque antes a gente deve obedecer a Deus, né? Primeiro a Deus e não aos homens, mas o que não é da lei de Deus, né? O que não diz respeito à lei divina, a gente deve obediência, né? Por exemplo, impostos, né? Tem imposto. Imposto não é Deus que manda esse imposto àquele. Mas, se o governo colocou imposto, a gente tem que pagar, né? Essa aqui é a verdade, né? A gente pode gostar, não gostar, pode eleger gente para não pôr mais imposto, né? Pode eleger gente para tirar impostos, mas não interessa. Se existe imposto, se o governo colocou, a gente tem que pagar. Se ali tem a lei de trânsito, a gente tem que obedecer, né? Mesmo que não é uma lei que venha de Deus, né? Então, de modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, tá? Então ele fala isso, né? Ele fala aqui, ó, no versículo 7, dai a cada um o que lhe é devido, o imposto a quem é devido, a taxa a quem é devida, a reverência a quem é devida, a honra a quem é devida. Então, a gente deve ser obediente. Os cristãos são bons cidadãos, né? Não são maus cidadãos, tá? São bons cidadãos de maneira geral, tá? Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o outro cumpriu a lei. De fato, os preceitos, não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos os outros resumem nessa sentença: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo, portanto a caridade é a plenitude da lei. Então todos os outros mandamentos que não se referem a Deus, eles são resumidos no mandamento de amar o próximo, tá? Então é isso. E aí ele fala aqui, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa que a gente pode dizer aqui. E aí ele fala mais alguns conselhos para a comunidade, né? Acolhei o fraco na fé, sem querer discutir suas opiniões. Um acha que pode comer de tudo, ao passo que o fraco só come verdura. Quem come não despreze aquele que não come, e aquele que não come não condena o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Então, assim, aqui ele fala que existem diferenças na comunidade, existem pessoas que se escandalizam com coisas diferentes, né? Então, assim, as pessoas têm que ter misericórdia uns para com os outros e também não ter compreensão, né, com as pessoas que são mais fracas na fé. Existem certas atitudes que escandalizam as pessoas que são mais fracas na fé, então a gente também deve evitá-las, né? Então, por exemplo, aqui, né? Vamos ver se eu acho algum aqui. Eu não sei se eu achei aqui. Aqui no versículo 15. Entretanto, se por causa de um alimento teu irmão fica contristado, já não procedes com amor. Não faças perecer por causa do teu alimento alguém pelo qual Cristo morreu. Que o vosso bem não se torne alvo de injúrias. Porquanto o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, ele fala o seguinte, se tem alguma coisa no teu proceder que escandaliza o outro, que faz o outro
ficar mais fraco na fé, não é algo que você precisa ter, então abandone isso, né? Um exemplo bem claro, acho que para os nossos tempos de hoje, é a bebida alcoólica, né? Acho que é muito claro isso, né? É pecado tomar bebida alcoólica? Não. Mas, assim, se você está vendo pessoas que se escandalizam por causa disso, ou porque elas não conseguem serem temperantes na bebida alcoólica, né? Você vê pessoas que não conseguem. Então, renuncie a isso por amor àquela outra pessoa. É um direito que você teria, mas você está vendo que aquela pessoa não vai conseguir viver a fé dela se você quiser exercer esse seu direito. Vai atrapalhá-la. Então, renuncie. É isso que São Paulo está dizendo. Né? Ou então outra coisa, né? Você está fazendo isso, mas é uma coisa que escandaliza aquela pessoa, né? Então, se é uma coisa que você pode renunciar, renuncie, né? De forma que não haja divisões, né? São diversos exemplos que ele pode dar aqui, né? Aqui no caso ele está falando de alimentos, mas tem mil coisas que podem ser, né? Bom, e aí por fim, aqui os planos de São Paulo que ele faz, né? Que a gente já leu, os planos para a viagem, se recomendando a providência de Deus, e as últimas recomendações pedindo para saudar as pessoas, né? Que mostra que de fato foi uma pessoa que escreveu essa carta, né? Saúde tal pessoa, saúde aquela, né? E o final da carta aqui, né? Então, a gente pode encerrar com a doxologia final, que já é uma oração, né? Já nos confiando ao Senhor Jesus, que nos salvou a todos pela sua graça, Ele que está vivo, é pela vida dele que a gente tem a força de vencer todo o pecado, é dele que a gente recebe a salvação que nós precisamos, que nós sentimos, cada um de nós que precisamos de salvação. É pela sua graça, pelo seu amor, que morreu por cada um de nós, que nada nos poderá separar. Ele que entregou a sua vida por cada um de nós. Aquele que tem o poder de vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a mensagem de Jesus Cristo, revelação de um mistério, envolvido em silêncio desde os séculos eternos, agora, porém, manifestado pelos escritos proféticos e por disposição do Deus eterno, dado a conhecer a todos os gentios, para levá-los à obediência da fé, ao Deus único, o único sábio, por meio de Jesus Cristo, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. E de em paz, o Senhor vos acompanhe.